Amém? Nós estamos aqui na etapa, amados, do colher. É tempo de colheita, é etapa da multiplicação. Eu estava falando com o nosso irmão Cariston, que ele chegou aqui na igreja no meio do ano, não teve oportunidade de pegar as outras etapas. Ele falou assim: rapaz, puxa, eu perdi, eu queria estar lá no comecinho do ano, pegar a etapa do preparo, do semear. E agora nós já estamos na etapa da colheita. É verdade, nós já estamos na etapa da colheita. Só que me fez uma reflexão: rapaz, daqui 3 meses e meio o ano vai acabar. Você já parou para pensar nisso? Que daqui a alguns dias nós já estaremos entrando em outubro, novembro, dezembro, e já vem Natal, e a nossa vida vai passando, vai voando. Eu nunca tive um ano que passou tão rápido na minha vida como esse de 2012. Passaram assim, eu nem percebi. E nessa noite, amado, eu queria que você entendesse que Deus tem um desafio para você. Nessa noite Deus tem um desafio tremendo para você, onde Deus tem um chamado para você. Deus chama você nessa noite para que você seja um multiplicador de vidas. Você pode repetir comigo? Deus me chama para que eu seja um multiplicador de vidas. Você crê nisso? Você quer isso? Você quer ser um instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo, da graça, da misericórdia do Senhor, e fala assim: Pai, conta comigo, eu quero ser usado pelo Teu Espírito para ser um multiplicador de vidas. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, fazer discípulos nessa cidade. Eu quero, Pai, ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Você tem um chamado, amado. Você tem um chamado. Deus não salvou você, colocou aqui na igreja, simplesmente agora você aceitou Jesus para você viver sem um propósito. Não, Deus tem um propósito tremendo. Se você não tivesse um propósito, Deus teria salvo você e levado já você para a glória. Mas Deus te deixou aqui, porque Deus quer te usar poderosamente. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Deus tem um chamado para mim, para você multiplicar vidas, amado, do jeitão que você é, do jeitão. O Yuri tem um jeito, pastor Gilson tem outro, Ronaldo tem outro, mas da maneira deles, Deus usa eles de diferentes formas, manifestando a graça dele. E nessa noite, nós vamos aprender 4 atitudes. Se você quiser anotar aí no seu caderno, na sua Bíblia, revelação de Deus, princípios de Deus, da palavra do Senhor, 4 atitudes que o discípulo do Senhor precisa tomar diariamente, para que experimente o chamado de Deus, para que ele viva multiplicando vidas. Se você quer multiplicar vidas, se você fala assim: Pai, eu quero ser um multiplicador de vidas, eu preciso colocar em prática essas 4 atitudes. Ela dá até um acróstico. O pastor Jean gosta muito de acróstico, e lembrou um pouquinho de coffee, né? Coffee em inglês, mas ficou coffee. Então quando você for lembrar do acróstico, você lembra, põe o I lá em cima e vem depois, é um coffee, coffee. Então 4 atitudes. A primeira atitude é intimidade. Repita comigo: intimidade, do I. A segunda atitude é? Terceira atitude? Quarta atitude? Só as mulheres. Primeira atitude. Segunda. Terceira. Quarta. Só os homens, varões. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Fé. 4 atitudes. Amado, presta atenção. Se você colocar essas 4 atitudes no seu dia a dia, Deus vai usar. Deus já tem usado, mas Deus vai usar mais você, para que você venha alcançar vidas e fazer discípulos nessa cidade, em nome de Jesus. Abra a tua palavra lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. E depois nós vamos ler um texto de João 11, a partir do versículo 26. O Lucas 10 é só uma introdução, para que você venha se situar. Amados, Deus é tão tremendo, Deus é tão tremendo, que a música que nós cantamos hoje aqui, com o conjunto, com herdeiros, nós não combinamos nada. Mas o texto que nós vamos ler é o texto de Lázaro. Você acredita num negócio desse? Eu não liguei para a produtora, não, falei, não quero, irmãos, põe aí uma música vinculada a Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós vamos estudar sobre essa família, constituída de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro.
mas estava na agenda do Espírito Santo, o mesmo texto e a mesma música. Isso me leva a entender que nós estamos no lugar certo, na hora certa, diante do Deus lindo e maravilhoso, que quer falar conosco de uma maneira linda e maravilhosa. Por isso, amado, prepara o teu coração, porque Deus quer falar profundamente na nossa vida nessa noite. Por isso, amado, em Lucas capítulo 10, nós vemos essa história de uma família como a sua, uma família comum, uma família simples, uma família constituída aí de 3 irmãos. Versículo 38, caminhando Jesus, Lucas 10, a partir do versículo 38, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado. Que povoado é esse? O povoado de Betânia. Betânia é uma cidade que fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, era um lugar onde Jesus passava ali com certa frequência. E quando Jesus estava caminhando ali por aquele lugar, uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. O primeiro personagem dessa família era Marta. A segunda personagem, versículo 39. Maria, a sua irmã, ficou o que, irmãos? Ficou em pé, trabalhando. Ficou o que? Sentada aos pés de Jesus. Será que ela era uma desocupada? Será que ela não tinha nada para fazer? Será que ela estava assim, perdida na vida? O texto não fala. O texto só fala que ela decidiu ficar sentada aos pés de Jesus. Imagine, Jesus entrando na sua casa. Você consegue imaginar isso contextualizando nos dias de hoje? Jesus entrando na sua casa. Talvez numa segunda-feira de manhã, onde as irmãs falam assim: meu Deus do céu, quanto trabalho para fazer, não lavar a louça, tem roupa para lavar, tem que limpar a casa. Oh meu Deus do céu, ninguém me ajuda aqui, não é assim, irmãs? Na segunda-feira. Vamos supor que Jesus entrou nessa casa numa segunda-feira, a louça lá do domingo, né? Foi o genro, o cunhado, o tio, todo mundo lá, o avô, almoçou naquela casa, deixou aquela monte de louça. E a Marta, trabalhando lá na cozinha, e a Maria, sentada aos pés de Jesus. A Marta deve ter chegado lá na porta e falado assim: Senhor, você não está vendo? Senhor, que negócio é esse? Eu aqui com esse monte de serviço, e a minha irmã aí sentada aí nos seus pés. Aí vem uma das maiores revelações, um dos textos mais lindos, que eu mais gosto na palavra do Senhor. Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, e a tua irmã escolheu a melhor parte, e a parte dela não será tirada. Aquilo mexeu com o coração de Marta, aquilo mexe com o meu coração até hoje, porque todos nós, amados, temos uma vida corrida, uma vida atribulada, mas era um privilégio extraordinário Jesus entrar naquela casa. E todos os dias Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar na sua família, Jesus quer ter intimidade com você, Jesus quer ter um relacionamento íntimo. Mas muitas vezes nós ficamos igual Marta, afadigados, ansiosos, preocupados com tantas coisas, e o Senhor Jesus está querendo ali ministrar na nossa vida. E na maioria das vezes nós temos mais atitude da Marta e atitude da Maria. E a gente viu aqui que Maria decidiu: olha, eu sei que eu tenho serviço, eu sei que eu vou ter que trabalhar talvez mais tarde, mas nesse momento ela entendeu que ela precisava ter um tempo aos pés de Jesus. A vida dela provavelmente ali estava numa situação muito boa. Passaram os dias, Jesus foi embora, continuou o seu ministério. E quando Jesus estava numa região próxima do Rio Jordão, lá em Betânia, na casa dessa família simples, de 3 irmãos, o Lázaro, o terceiro personagem dessa família, que a palavra do Senhor não diz muita coisa sobre ele, mas diz que Lázaro, ele era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. Eu não sei o que Lázaro tinha, eu não sei o que Lázaro tinha feito para Jesus, mas esse rapaz, eu não sei, a palavra não fala a idade dele, mas ele conquistou o coração de Jesus. E esse rapaz que Jesus tanto amava, estava doente. E as irmãs, preocupadas, mandaram um recado para Jesus, mandaram um mensageiro: vai lá, perto do Rio Jordão, Jesus está lá, pregando o evangelho, mas fala para ele voltar, porque fala para ele que o amigo dele, que ele tanto ama, está doente, e era uma doença muito grave. E aquelas irmãs preocupadas, quando Jesus recebeu a notícia, Jesus ainda demorou 2 dias
para ter uma atitude de voltar para Betânia. E quando se passaram 2 dias, Jesus, junto com os discípulos, reúne os discípulos e fala: nós vamos voltar lá para a Judéia. Mas mestre, lá em Jerusalém estão querendo apedrejar o Senhor, nós saímos lá fugido, corrido, e agora nós vamos voltar para lá? Que isso, mestre? Pensa bem. Aí Jesus fala: Lázaro dorme. Um dos discípulos falou assim: mas se ele está dormindo, o senhor vai lá, acorda ele, resolve o problema. Não, você não entendeu. Lázaro morreu. Naquele momento, o próprio Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, já tinha recebido a revelação que Lázaro tinha morrido. E eles partiram de volta para Betânia. E aí é onde a gente entra agora em João, capítulo 11, a partir do versículo 28, parte B. Então eu fiz essa introdução para você entender. Jesus agora estava voltando lá para Betânia. Quando Jesus volta lá para Betânia, a Marta fica sabendo que Jesus estava chegando ali, começa a ter uma conversa com Jesus. E Marta já chega diante de Jesus e fala assim: mestre, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E amado, nos versículos posteriores, são uma das maiores revelações que a palavra de Deus tem. Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta não entendeu muito bem, falou assim: Senhor, mas eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Não, seu irmão vai ressuscitar. E mesmo assim Marta não entendeu. Naquele cenário ali, amados, de um velório, de muita dor, muitas pessoas vieram de Jerusalém, de outros locais ali para consolar aquelas irmãs, e mesmo Jesus falando com ela ali naquela situação, ela não estava entendendo que Jesus estava falando para ela que o irmão dela ia ser ressuscitado. Jesus é a ressurreição e a vida. Mesmo que você morra, você viverá a palavra do Senhor para você, amado. E a gente aprende que depois que aconteceu essa conversa de Jesus e Marta, Marta volta para casa e chama Maria. E fala para Maria, aí nós vamos entrar no texto, versículo 28, João 11, versículo 28, parte B. A casa deles provavelmente estava cheia de gente. Você já deve ter ido num velório, como é que é um velório numa casa, é aquela multidão apertando. E aí a Marta chamou a Maria à parte, num canto. E entra o texto: e chamando à parte Maria, disse Marta para Maria: o mestre está aqui e está chamando você. Olha a atitude de Maria, atitude de uma adoradora, atitude de uma pessoa que quer ter intimidade com Deus, atitude de uma pessoa que sabe onde é o lugar dela. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. O mestre te chama, Maria. O mestre te chama para conversar com você. O mestre te chama para um relacionamento íntimo. O mestre quer tocar na sua vida. O mestre quer falar com você. Maria se levanta depressa e foi ao encontro de Jesus. Versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, o que Maria fez? Prostrou-se ao quê, irmãos? Prostrou-se aos e disse a mesma coisa que a Marta tinha dito: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, presta atenção no que eu vou dizer para você. Maria, quando a vida dela estava muito boa, quando Jesus entrou lá na casa dela, ela decidiu ficar onde? Aos pés de Jesus, não foi isso? Quando estava tudo bem na vida dela, ela buscou o Senhor e ficou aos pés de Jesus. Quando a tragédia chegou na casa dela, quando ela estava no fundo do poço, o que ela decidiu também? Para onde que ela foi? Para os pés de Jesus. O que a gente aprende com esse princípio? Que o lugar do adorador, o lugar do homem, da mulher de Deus, que quer ter intimidade com o Senhor, ele precisa estar aos pés de Jesus, independente das circunstâncias. Acabamos de cantar aqui, a equipe de louvor acabou de ministrar. A sua irmã pediu para a gente colocar a mão no coração, e que o Senhor nos ensine a louvar a Ele, a buscá-lo, independente da circunstância. E Maria era assim, quando estava tudo bem na vida dela, ela estava aos pés de Jesus. Quando estava no fundo do poço, ela estava
prostrada aos pés de Jesus. Tem gente que vem para Jesus, amado, e quando está tudo bem, ela está aos pés de Jesus, está aqui na igreja, está louvando, está glorificando o nome do Senhor, oh aleluia, levanta as mãos. Mas quando os problemas às vezes batem na vida, as dificuldades, o desespero, incredulidade e murmuração. Tem pessoas que são o contrário, tem pessoas que só buscam a Deus quando estão no fundo do poço. Quando eu estou no fundo do poço, aí eu vou lá, dobro meu joelho, busco o Senhor, faço uma campanha, jejum, peço para o pastor Ronaldo orar por mim, e aí eu saio dessa situação. Mas Maria, ela não era assim. Maria, ela queria ter intimidade com Deus, no bom e no ruim, na alegria ou na tristeza, independente das circunstâncias. E a gente aprende, amados, que quando a gente entra na presença de Jesus, Ele fornece o alimento que você precisa para você guerrear durante o dia. Em 2004, eu trabalhava numa indústria farmacêutica, e teve um corte, com a entrada dos genéricos, o mercado ficou tumultuado, e naquele período, 1000 funcionários daquela empresa foram mandados embora, e numa das etapas, eu fui um dos desligados daquela empresa. E a segunda-feira, pós-desligamento, pós-demissão, é terrível. Onde todo mundo sai para trabalhar e você bate assim aquele vazio, aquele sentimento de incapacidade, de impotência, de falar, o que eu vou fazer? E naquela segunda-feira, amados, passei a manhã resolvendo alguma coisa, no período da tarde, minha esposa saiu para levar os filhos para a escola, e aí bateu aquela tristeza mesmo, né? E aí eu não costumo fazer isso com muita frequência, mas coloquei um CD lá no som, comecei devagarzinho a ouvir uns cânticos, comecei a entrar na presença do Senhor, comecei adorando a Deus, e Deus foi quebrantando meu coração, Deus foi me trabalhando, e aí eu fui abrindo meu coração, falando para Ele das minhas preocupações, das minhas ansiedades. Meu irmão, quando passou o tempo eu estava chorando na presença de Deus, tinha embora toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo. Eu não sabia quem ia pagar minhas contas, eu não sabia onde eu ia trabalhar, eu só sabia que Deus ia cuidar dos mínimos detalhes da minha vida, e que minha vida estava nas mãos dEle, e que eu era um filho dEle, e nada ia me faltar, e eu cria nisso de todo o meu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nunca me faltou nada, amados. Pelo contrário, Deus me levou para mim trabalhar num lugar muito melhor da onde eu trabalhava. Então quando você entra na presença de Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, Ele te dá um alimento para você vencer o gigante do dia a dia. Ele te dá a força, a alegria, a paz que você precisa, amado, para você vencer, para você guerrear, para você fazer a vontade de Deus. E o alimento que você recebe serve para você. O pão que você recebe de Deus, a palavra que você recebe de Deus, você vai ministrar para as outras pessoas. O que Deus tem falado com você? Qual o pão da vida que Ele tem dado para você no tempo a sós com Ele? Essa é a palavra que Deus está te dando, é para você alimentar as pessoas que estão ao teu redor. E a Maria também ensina uma outra qualidade dessa intimidade. Quando ela se aproxima de Jesus, ela se prostra aos pés dele e fala assim: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. A pessoa que tem intimidade com Deus, ele abre para Deus aquilo que está no coração. Não é aquela oração da religiosidade, aquela oração formada, aquela oração já preconcebida. Aquela pessoa que tem intimidade com Deus, às vezes ele chega para Deus e fala assim: Deus, está pesado, está doendo, olha, eu estou chateado. Essa semana eu fui orar com uma irmã, ela falou assim: olha, eu estou chateada com Deus. Eu falei: minha irmã, vamos falar isso para Deus? Ela falou: não posso. Eu falei: pode sim, vamos falar para Deus que você está chateada com Ele, você está passando uma situação. E ela falou para Deus, e falou assim: Deus, eu quero perdoar o Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe também, porque eu fiquei chateado com o Senhor. Então a pessoa que tem intimidade com Deus, meu irmão, ele tem essa liberdade de abrir o coração e falar com Deus aquilo que está na tua alma. E muitas vezes a gente não valoriza essa intimidade, esse tempo a sós com Deus. Eu quero desafiar você, amado. Talvez você tenha uma agenda corrida, talvez você faça muitas coisas, viagem, ministério, família. Mas vou falar uma coisa para você: você não vai a lugar nenhum sem tempo a sós com Deus. Você vai cansar. Você precisa, amado, colocar na tua agenda, que seja 5 minutos, 10 minutos, 15, 1 hora, não sei o tempo que você vai conseguir, mas você precisa, amado,
e para os pés de Jesus, para Ele aliviar a tua alma, tirar a tua ansiedade, falar no teu coração. E quando você entra na presença de Jesus, você entra na sala dos tesouros. Sabe o que é isso? Quando você entra na presença do teu Deus, com fé, com ousadia, por causa do sangue do Cordeiro, você começa a andar na sala dos tesouros que Deus tem preparado para você. Primeira atitude do discípulo que quer ser um multiplicador de vidas é intimidade. Deus quer relacionamento com você. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus quer relacionamento com você. Amado, teu pai quer voltar a abraçar você. Teu paizinho querido quer falar coisas íntimas no teu coração que você não ouve há muito tempo. Primeira atitude, intimidade. Segunda atitude, compaixão. Repita comigo: compaixão. Compaixão. Acompanhe aí, agora nós vamos entrar no texto de João 11, a partir do versículo 33. Ao ver chorando Maria, Jesus estava vendo Maria. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, olha o que aconteceu com Jesus, presta atenção. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E perguntou: onde colocaram? Colocaram quem? O Lázaro. Responderam: vem ver, Senhor. Versículo 35. Jesus chorou. Um dos menores versículos da palavra do Senhor, mas um dos versículos mais profundos, que o teu Deus, Ele chora, meu irmão, por você. Nós estávamos aqui num culto do Projeto Nova, e uma das meninas que estão sendo trabalhadas para serem resgatadas, sabe que o Projeto Nova, ele visa resgatar mulheres da prostituição, e uma das meninas, naquela tarde, o Adilson Puertes estava trazendo uma ministração que falava desse texto. A menina meio tímida, não sei se o Adilson vai lembrar disso, levantou a mão, parou a ministração dele e fez a grande pergunta que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Jesus chorou por eles, é isso? Jesus chorou por eles. Jesus chora por mim? A prostituta perguntou para o Adilson. Amados, o mesmo Jesus que chorou por Maria, por Lázaro, por Marta, chora por você, chora pelas pessoas que estão ao seu redor, lá no seu trabalho, na sua casa, que estão sem Jesus, sem vida, sem salvação. Jesus chorou, Jesus continua chorando. Você sabe por que esse Jesus chorou, amados? Porque o nosso Deus, Ele não fica indiferente ao sofrimento, Ele não fica indiferente à dor. O nosso Deus, meu irmão, Ele se preocupa com você. O nosso Deus, amado, Ele foi até as últimas consequências por você. Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz por você, por mim. Ele pagou o preço lá na cruz. E isso, amado, é compaixão. E Ele ensina a igreja dEle a viver essa compaixão. E quando a gente, amado, a gente não vive essa compaixão, é porque muitas vezes a gente está preocupado só com o nosso umbigo, né? Não é pecado você orar pelas suas necessidades, pelos seus problemas, pela sua casa, pela sua família. Mas, amado, Deus quer levantar uma igreja, um povo que venha verdadeiramente viver essa compaixão, olhar para os perdidos, olhar para as necessidades. Então, os judeus disseram: vejam como Ele o amava. Versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido. Amado, observa isso que está escrito no texto. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Jesus em íntima compaixão. Como ovelhas que não tem pastor. Jesus foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à frente. Jesus derramou lágrimas de compaixão. Você já fez isso, amado? Derramar lágrimas, não por você, mas por alguém. Alguém que talvez está do seu lado e que precisa de Jesus. Eu não posso contar o nome de uma pessoa, porque é uma pessoa pública, é um candidato político. Mas um tempo atrás,
nós oramos por uma tal pessoa, amado, que um grupo derramava lágrimas pela salvação desse político, que naquela época ele não era nem político, esse político bem depois, e eu era um novo convertido, mas aqui nessa igreja, muitos oravam por aquela pessoa, e eu via pessoas derramando lágrimas. Uma dessas era a mãe do pastor Ronaldo, e a gente orava por aquela pessoa diariamente, clamando a Deus, chorando. Eu via aquelas mulheres, aqueles homens derramarem lágrimas. Será que você está disposto a derramar lágrimas por alguém? Jesus chorou, mostrando que Deus não fica indiferente à dor. Agora, uma das grandes verdades, amado, nesse texto, é que Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus, sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele poderia chegar lá e falar assim: Marta, Maria, fica tranquilo, olha, daqui a pouquinho nós vamos ressuscitar ele, e toda essa situação. Jesus não fez isso. Jesus, sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele decidiu chorar com os que choram. Ele decidiu ir lá para perto onde o povo estava sofrendo, lá onde o Lázaro estava enterrado, para sofrer juntamente com aqueles que estavam em sofrimento. O teu Deus, amado, Ele não é indiferente à dor. A igreja dele não pode ser insensível às realidades de Campo Grande, dessa cidade, da nossa nação. Nós não podemos ficar indiferentes com os problemas, com as pessoas que estão ao nosso redor morrendo sem Cristo. Os prostitutos, drogados, os metaleiros, os punks e tantas outras pessoas, jovens, adultos, velhos, anciãos. Amado, é a hora do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, no nosso coração, e a gente verdadeiramente pedirmos perdão ao Senhor. Deus nos liberte, Pai, de toda insensibilidade. Deus nos liberte, ó Deus, de toda indiferença. Amados, em nome de Jesus, nós teremos semana que vem mais uma conferência missionária, e eu creio em nome de Jesus que você vai ser desafiado. A igreja do Senhor Jesus vai ser desafiado. Pastor Jefferson contou o testemunho dele no primeiro culto, e eu também. Tanto ele como eu, nós recebemos nosso chamado ministerial na primeira conferência missionária. E eu creio que na próxima semana que vem, na próxima semana missionária, conferência missionária, você vai ser impactado. Deus tem um chamado para você. Deus te chama para que você seja um multiplicador de vidas. Seja aqui em Campo Grande, seja em outra parte do planeta, não importa. Deus quer te usar poderosamente. Conversando com o Yuri essa semana, no nosso discipulado, e lá no nosso discipulado ele ministrou isso na minha vida, eu quero ministrar no seu coração. Discipulado é isso. E a gente estava falando lá da diferença entre a compaixão verdadeira e a pena, a dó. Às vezes a gente liga a televisão e você vê um desastre, você vê lá uma tragédia e fala: coitado, né, daquele povo, coitado daqueles africanos, coitado dos nordestinos, daquele pessoal do Rio de Janeiro. Aí a gente tem aquela pena e aquela dó. A compaixão verdadeira, a íntima compaixão de Jesus, ela não fica só na pena e na dó, ela tem atitude. Ela levanta a mão e pergunta assim: o que eu posso fazer nessa situação? Se eu não posso ir lá naquele lugar, eu posso começar a orar, eu posso mobilizar a minha célula para orar por aquele povo. Será que eu posso fazer alguma coisa a mais? Então, amado, em nome de Jesus, Deus quer capacitar a igreja, derramar essa unção sobre a sua vida, para que você não passe para as pessoas que estão no seu lado, no seu trabalho, na sua família, só com dó, que pena, que situação complicada. Não, Deus quer usar você, para que você tenha compaixão verdadeira, que você estenda a mão e fale assim: o que eu posso fazer nessa situação? Essa é compaixão. Primeira atitude, intimidade. Segunda atitude, compaixão. Terceira atitude, obediência. Diga para o seu irmão do seu lado: obediência. Obediência. João 11:39. Amados, versículo, só a primeira parte. Tire a pedra. Diga para o seu irmão: tire a pedra. Disse ele: tire a pedra. O que a gente aprende com isso aí? Nós precisamos obedecer a Jesus de verdade. Não podemos brincar de sermos cristãos, crentes, evangélicos, amado. Se está escrito na palavra, está escrito: Deus, me capacita, mas eu quero obedecer a tua palavra. Está escrito, vamos fazer. É para fazer isso? Vamos fazer.
E o que a gente aprende com isso aí? Quando Jesus fala assim, tira a pedra, ele poderia ter tirado a pedra. Ele poderia ter mandado os anjos tirarem a pedra. Mas não. A gente aprende com esse princípio que aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer por você não. Você precisa fazer a sua parte. Nessa caminhada aí, nós cantamos, ministramos aqui sobre milagres. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer milagres no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, na sua célula. Mas qual, meu irmão, qual a pedra que você ainda precisa tirar do caminho? Rapidamente vou contar um testemunho. Quando eu tinha 18 anos de idade, antes da minha conversão, eu fui tirar minha carteira de motorista. Chegando lá, na autoescola, o proprietário ela me convenceu a tirar de moto e de carro. Eu nunca gostei muito de moto, irmãos, confesso. Falei na célula, acho que eu falei na célula esses dias aí. Nunca gostei muito de moto. E aí eu falei, cara, eu nunca andei de moto no primeiro dia lá da aula. E ele falou, não, é a mesma coisa de andar de bicicleta. Eu falei, rapaz, eu nem de bicicleta sei andar muito bem, quanto mais de moto. Ele falou, não, rapaz, fica tranquilo, senta aí, acelera, aqui freia e vai embora. Eu falei, rapaz, não faz isso. Ele falou, fica tranquilo, pode ir, você vai sair andando. Meu irmão, montei naquela, tipo uma bis, não era uma bis, tipo uma bis, uma lambretinha. Tinha 18 anos, montei naquela bis. Na hora que eu dei a primeira acelerada, o negócio, meu irmão, saiu assim numa disparada. Subi em cima da calçada, aquele negócio começou a girar em cima da calçada. Eu ralando a minha calça, aquele negócio não parava, não conseguia fazer desacelerar. Quebrou a lanterna da moto. Eu falei para ele, não falei para você que eu não sabia andar nisso? E o cara ficou olhando para mim e falou, você vai ter que pagar essa lanterna. Você vai ter que pagar essa lanterna. Rapaz, eu estou aqui todo ralado. Lá no contrato fala assim, quando a gente fecha o contrato, todo tipo de acidente foi por conta da autoescola. Eu falei, não quero nem saber, você vai ter que pagar essa lanterna. Eu não era convertido nem ele, para encurtar a história, nós ficamos lá meio bicudo um com o outro, ele me cobrando, eu não vou pagar essa lanterna. E de vez em quando ele me ligava, e aí, vai pagar a lanterna? Eu falei, cara, eu não vou pagar a lanterna, nem vou mais nessa autoescola. Depois fui numa outra escola, tirei carteira, passaram-se os anos. Mas as coisas do nosso passado, amado, nós precisamos resolver. Não precisamos deixar pedras do passado no meio do nosso caminho. Minha filha foi tirar a carteira de motorista. Chego lá na outra escola, olho para aquela pessoa olha para mim, e ele falou assim, conheço você. Quem que era? Quem que era, irmãos? O instrutor de 1988. Os cabelos brancos deles e os meus, assim, né? E eu tentando lembrar de onde que era. No primeiro dia eu imaginei que seria ele, mas fiquei em dúvida. E ele também. E aí, amados, e eu fui orando, falei, Deus, será que é ele mesmo? E foi passando o tempo, a Tayane foi fazendo as aulas, passou lá no psicotécnico, no teórico, aí chegou no prático, primeiro teste, reprovou. Foi fazer o segundo teste, aí quando deu um esquema de corrupção no Detran, que vários foram afastados, aí todos que ficaram eram rigorosíssimos lá, ó. Não pode passar nada, aí agora é assim, se não fez certo 100% não passa. Reprovou no segundo. Foi para o terceiro, reprovou o terceiro. Aí, irmãos, naquela semana, na minha oração, Deus me trouxe toda a memória aquela situação lá com aquele instrutor. E aí eu saí do culto, domingo passado aqui, esse mesmo culto, fui para casa, cheguei em casa, aí mais ou menos eram umas 10 horas da noite, aí chega a Tayane lá no nosso quarto, assim, ó, o que foi, minha filha? Amanhã é meu teste, meu quarto teste, morrendo de medo, com medo. Medo do quê? Medo do teste, pai. Aí eu e minha esposa sentamos, oramos com ela, ministramos na vida dela, lemos a palavra, calmamos o coração, profetizamos a bênção sobre a vida da Tayane. E aí ela foi dormir, só que aí Deus me tirou a parte e falou assim, tira essa pedra. Tira essa pedra. Como assim, Deus? Vai lá e paga essa lanterna. Desse jeito. Paga essa lanterna. Amém, Senhor? Levantei de manhã cedo, eu imaginei, uma lanterna deve ser até uns R$60. Saquei R$60, coloquei no bolso, liguei pro fulano. Não vou falar o nome dele, né, irmãos?
Aí liguei para o fulano, falei, fulano, preciso falar com você, olha, aconteceu, não, agora não posso te atender, estou ocupado, mas, cara, eu preciso falar com você urgente, preciso acertar um negócio com você. Aí o cara ficou preocupado, porque ele ainda não tinha me relacionado ainda, ele imaginava. Mas nesse mesmo dia, a Tayane estava fazendo o teste, e eu cheguei para Deus e falei, Deus, está aqui os R$60, pela fé, eu vou restituir, pagar essa lanterna, e vou tirar essa pedra do meu caminho, vou limpar meu nome para sempre. E eu te agradeço porque o Senhor me levou lá nesse instrutor, para resolver isso lá do passado. E falei isso para Deus. Quando eu falei isso para Deus, Deus falou no meu coração, fica tranquilo, já está pago, ela vai passar. Quando ela ligou na hora do almoço, falou assim, pai, eu sou a próxima do teste, era meio-dia. Nós oramos com ela, e eu estava numa paz tranquila, eu falei, ela vai passar. Eu já estava vendo a ligação chegando depois, e ela falando assim, pai, passei. Eu já via ela na fé, falando assim, pai, passei, pai, passei. Meu irmão, não deu outro. Passou alguns minutos, a Tayane liga lá em casa, fala assim, passei, fui aprovada, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E Deus falou assim para mim, tira a pedra, aprende com essa lição, tira a pedra. Pedras que ficam no nosso caminho. Chegou 6 horas da tarde, liguei para ele de novo, falei, fulano, meu nome é tal, sou pai da Tayane, tal, contei a historinha toda para ele. Eu falei, você lembra disso? Ele falou assim, não lembro. Aí ele falou assim, olha, agora eu já sou de Jesus. O cara falou isso, o instrutor falou isso, eu já sou de Jesus. Eu falei, ó, agora eu vou te pagar. Ele falou, de jeito maneira. E o problema é da autoescola, quando acontece isso aí, fica, você que tem que me pedir perdão. Eu falei, não, eu que tenho que ressarcir você. Nós ficamos naquilo ali, eu pago, não vou receber, eu pago, não vou receber. E Deus está falando no meu coração, você já tirou a pedra. Por que eu estou contando esse testemunho, amado? Porque muitas vezes há pedras no nosso caminho, na nossa história, que a gente precisa tirar. A pedra da falta de perdão, a pedra, talvez, da mágoa, do ressentimento, de chegar lá, de uma dívida que você está pagando, e às vezes é um dinheiro tão irrisório, fala, está aqui, ó, estou restituindo você, me perdoe por essa mancada. Amados, Deus quer fazer coisas tremendas através de você, mas a gente precisa ter esse entendimento, que Deus não vai tirar as pedras do nosso caminho. Deus quer fazer um milagre, mas aquilo que é a sua parte, aquilo que é a minha parte, nós precisamos fazer. Chegar para a esposa, quer ter um bom relacionamento com a esposa? Vai lá, meu irmão, tira a pedra, pede perdão, começa um tempo novo com ela, com os filhos, começa a orar com os filhos, começa a fazer coisas com os filhos. Amado, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que é tempo de tirar a pedra, porque Ele quer fazer milagres na sua vida. Precisamos obedecer a Jesus, e Deus não irá fazer aquilo que nós poderemos fazer. Quarta atitude, fé. Repita para o seu irmão, fé. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, né? Estava ali na porta do sepulcro. Pai, Jesus, vamos mudar de opinião, aqui não dá. Marta estava assim, a porta estava para ser aberta, aquele cheiro vindo lá de dentro. Senhor, você tem razão, você tem certeza que você quer fazer isso? E vendo os maiores versículos da palavra de Deus, versículo 40, disse-lhe Jesus, Marta, você que é Marta, está ansiosa, está fadigada, preocupada, você que é o Marto, que está aqui nessa noite, você não é Marta, mas você é um Marto, está ansioso, preocupado, sempre querendo resolver as coisas, sempre querendo fazer as coisas de Deus. Jesus disse para Marta e disse para o Marto hoje aqui, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Repita aí para o seu irmão, profetiza esse versículo para ele, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Amado, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer manifestar a glória dele nesse problema que você está passando. Deus quer manifestar a glória dele no seu casamento, lá no seu trabalho, na sua crise financeira, na sua crise profissional, lá naquela sua célula que não multiplica e você já está até envergonhado. Deus quer revelar a glória dele na sua vida. Por isso, meu irmão, que você está passando muitas vezes por problemas, por dificuldades, porque Deus usa essas circunstâncias para trabalhar na sua fé, fortalecer a sua fé, para que você saia dessa situação, meu irmão, e vença em nome de Jesus. Então tiraram a pedra. Aí Jesus faz uma oração, aquela oração assim, Jesus olhou para cima e disse, Pai, olha, eu te agradeço porque me ouviste,
Porque a vitória ele já tinha conseguido antes. Ele já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele já tinha intimidade com Deus. Ele já tinha conseguido aquela vitória antes, na intimidade dele com Deus. Ele sabia que aquela doença não era para a morte. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Estava comentando com o Yuri, nosso discipulado, que tem um teólogo muito famoso, que agora me fugiu o nome dele, mas ele afirma que Jesus teve que falar desse jeito, gritar e falar especificamente Lázaro, porque se Jesus não tivesse gritado e falado só Lázaro, todos os mortos iriam ressuscitar naquele dia. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus tem nas mãos todo o poder, toda a autoridade. Por isso que ele teve que falar de maneira específica: Lázaro, só o Lázaro, hoje é só o Lázaro, vem para fora. Versículo 44. Eu fico maluco, meu irmão, quando vejo esse versículo. Você consegue imaginar uma gruta, uma escadinha e vindo lá um morto? Quem sou eu? Onde eu estou? Quem sou eu, morto? Olha lá, versículo 44, um morto saiu, com as mãos e o pés envolto em faixa. Você imaginou como é que ele estava andando? Né? E aquele pano no rosto, e ele: onde que está a escada? Onde estão vocês? Estou ouvindo alguma voz. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: por favor, né? Vocês não estão vendo que ele está cheio de pano aí? Por favor, tire as faixas, deixa esse homem ir, pelo amor de Deus. E o Lázaro saiu lá de para fora. Deus usa, meu irmão, circunstâncias para a tua fé crescer. Aquelas irmãs creram, e a glória de Deus foi revelada, e Lázaro ressuscitou. A grande pergunta nessa noite: o que na sua vida está morto e precisa ressuscitar? Talvez a sua fé, talvez seu casamento. A palavra do Senhor para você: você crê, você verá a glória de Deus. E toda essa situação, amado, toda essa história que nós contamos, ela tem duas finalidades. Claro, ensinar princípios, ensinar as 4 atitudes, que você deve ter intimidade com Deus, multiplicar essa intimidade com Deus, que você deve todos os dias buscar compaixão pelos perdidos, obediência, fé. Mas toda essa história, desde a hora que Jesus entrou na casa de Marta e Maria e Lázaro, até o dia que Lázaro morreu, ressuscitou, toda essa história tinha 2 finalidades. A primeira delas, João 11:4, antes desse acontecimento, Jesus já tinha profetizado. Jesus diz: essa doença não acabará em morte. Ou seja, o Lázaro vai morrer, mas ele não vai morrer, ele vai ressuscitar. Isso para quê? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeira finalidade dessa história é que o nome de Deus, o nome do Filho de Deus fosse glorificado. Deus quer usar a sua vida, a sua história, esse problema que você está passando, essa luta, essa tragédia, essa situação complicada, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O nome de Deus vai ser glorificado no seu casamento. O nome de Deus, meu irmão, Deus quer glorificar o nome dEle lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua célula, onde você colocar a planta do seu pé, o teu Deus quer glorificar o nome dEle através de você. Você foi chamado por Deus para glorificar vidas, para glorificar o nome do Senhor e multiplicar vidas. Deus quer, meu amado, Deus quer usar você para que a glória dele seja revelada. E a segunda finalidade, último versículo: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Segunda finalidade, Jesus queria usar toda aquela situação para salvar vidas. Feche os teus olhos, amado. Você é chamado por Deus para multiplicar vidas. Temos 4 atitudes que você precisa colocar em prática, com acróstico ICOF: intimidade, compaixão, obediência e fé. Há 2 finalidades nessa história.
Há duas finalidades nessa história: que o nome do Senhor fosse glorificado e que vidas sejam salvas, fossem salvas. Nessa noite, amado, eu quero desafiar o seu coração. Eu quero desafiar você nessa noite a entender, amado, que Deus tem um chamado para você. Não é para os pastores, líderes de célula só, supervisores, coordenadores, para você. Você que entrou aqui nessa noite, Deus tem um chamado para você. Deus quer entrar na sua história. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer entrar aí, meu irmão, na sua casa, para que a glória dele seja revelada lá na sua vida, na sua casa, e que vidas venham ser alcançadas. Que através das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, você venha multiplicar vidas, mesmo diante das lutas, mesmo diante das circunstâncias. Ele te convida nessa noite para você multiplicar vidas. Vamos ficar em pé. Coloca a tua mão no teu coração. Canta essa música, amado, esse cântico, profetizando isso sobre a sua vida, profetizando isso sobre a sua casa, sobre a sua família. Profetiza. Nessa noite, o que Ele precisa transformar na sua vida, na sua casa? Ele quer te transformar, amado, sarar suas feridas. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Diga pra ele, eu preciso do milagre. Remove, meu irmão, a tua pedra. Muda a minha história, Pai. Muda a minha história.
Amado, feche os seus olhos. Qual o milagre que você precisa? Diga para Ele. Se creres, verás a glória do Senhor. Se creres, verá a glória do Senhor. Muitas vezes vozes como aquela de Marta: olha, já está fedendo há 4 dias. Muitas vezes vozes vêm na sua caminhada, pessoas falando para você, circunstâncias falando para você: olha, já está morto há tanto tempo. Não desista. Creia que o Senhor tem um plano maravilhoso para você. O nosso Deus tem um plano lindo e maravilhoso. E essa situação que você está passando, Deus quer reverter isso em glória para o nome dEle e salvação de vidas. Eu quero orar por você agora. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos a Tua igreja agora na Tua presença. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor esteja operando, ó Pai, milagres. Milagres, ó Pai, da ressurreição da vida. Milagres, ó Pai, da ressurreição de casamentos, de relacionamentos. Milagres, ó Pai, daquele milagre físico, financeiro, emocional, psicológico, em todas as áreas, Pai. Coloca a Tua mão de poder sobre o Teu povo agora. Que o Teu povo venha crer que a Tua glória está nesse lugar. Que o Teu povo venha crer, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está fazendo coisas tremendas na vida dele. Se creres, verás a glória do Senhor. Amado, continue de olhos fechados, continue intercedendo, porque Deus quer ressuscitar vidas nesse lugar nessa noite.